Existem histórias de amor que são bonitas, outras que são trágicas, e existe o Morro dos Ventos Uivantes. Um livro super intenso que inspirou músicas, filmes, séries, mas mesmo assim quase nenhuma adaptação consegue captar o que a história realmente queria dizer. Ou talvez algumas poucas situações conseguiram captar. Inclusive, o novo filme que saiu recentemente está sendo muito falado na boca do pessoal e está sendo também muito criticado porque, de certa forma, saiu um pouquinho do que realmente a história quer dizer. Mas afinal, por que essa história é tão difícil de adaptar? Como que uma história escrita em 1847 é tão real quanto os dias de hoje e ao mesmo tempo nos mostra que a visão da autora para a época era super moderna de certa forma. E hoje então vamos falar sobre a história original, as músicas que nasceram dela e, é claro, a nova adaptação que está dividindo muitas opiniões. Olá, minhas paixões, tudo bem com vocês? E agora vamos falar sobre o livro mais recente que eu terminei de ler. E é claro que eu não podia deixar de contar aqui pra vocês um pouco sobre ele. Lembrando que os créditos sempre vão estar na descrição e nunca se esqueça de se inscrever no canal, porque é muito importante eu ter a sua inscrição, o seu like aqui no vídeo para que a gente possa continuar gravando muito mais vídeos falando sobre histórias tão importantes da nossa vida. O Morro dos Ventos Uivantes foi escrito pela escritora Emily Brontë em 1847. E quando ele foi lançado, muita gente simplesmente não sabia como reagir com essa história. Inclusive, por favor, vocês que já estão no mundo dos livros há muito mais tempo do que eu, me corrijam se eu estiver errada, mas as irmãs Brontë, não só a Emily como as outras duas irmãs dela, lançaram livros com nomes masculinos para você ver aonde a gente já começa a falar sobre quão difícil era a vida dessas mulheres nessa época para conseguir escrever uma simples história, que talvez não seja tão simples assim, né? Ele não é um romance tradicional, não tem príncipe encantado, não tem uma redenção romântica, tem apenas algo muito mais perturbador, que é um amor que se transforma em obsessão. Inclusive, já estamos no clima, assim, do Morro dos Ventos Uivantes, uma história um pouco mais sombria, de certa forma. Vocês podem ver que talvez a imagem esteja um pouco escura aqui, a iluminação hoje, porque tá um dia super chuvoso. Não sei nem se dá pra escutar aí atrás a chuva que está lá fora. Talvez algo como o crepúsculo no dia de hoje, mas não estamos falando de crepúsculo, estamos falando de O Morro dos Ventos Uivantes. A história gira em torno de dois personagens centrais, que é o Heathcliff e a Catherine Earnshaw. Não sei se eu estou pronunciando certo, mas vamos prosseguir dessa forma. Apesar desses dois personagens serem os protagonistas da história, a gente percebe que a história é contada pela Nellie Dean, que é uma personagem super importante na história também e que faz parte da vida dos dois protagonistas. E essa história está sendo contada pela Nellie para o Sr. Lockwood. O Sr. Lockwood é um dos locatários lá da granja Thrush Cross, que fica próxima ao Morro dos Ventos Uivantes, que são casas que faziam parte das mesmas famílias e elas estão na parte, de certa forma, rural, assim, da cidade, e é ali que a história, em boa parte dela, se passa. Eu achei uma coisa muito interessante porque, como é uma história construída em torno de uma família, ou duas, na verdade duas famílias, eu precisava entender quem era irmão de quem era pai de quem casou com quem, teve filho com quem. E aí no início do livro eu tava ficando um pouco maluca, inclusive como é um livro de uma escrita, obviamente, mais de época, você tem que prestar bastante atenção, tem descrições super ricas para você entender a história, e isso inclui a árvore genealógica da família. Para vocês terem noção, eu fui um pouquinho ansiosa, porque eu acho que conforme você vai lendo a história, você vai entendendo quem que faz parte de qual família de quem, mas eu queria tanto entender logo de início para mim conseguir interpretar quem eram os personagens, que eu até fiz umas anotações, ó, eu deixei aqui, ó, que eu li o livro físico, né, e eu deixei aqui as anotações que eu fui interligando quem casou com quem. Aí eu fui lá e pesquisei na internet para ver a árvore genealógica, que realmente ela existe. E eu falo o seguinte, na minha experiência, eu vendo a árvore genealógica antes de ler, eu consegui entender melhor a história, porém,
tem algumas partes que não fazem sentido, afinal, naquela época existia casamento entre primos e etc e tal, e aí ficava um pouco confuso pra minha cabeça mais moderna, assim, sabe? Mas com o tempo você vai entendendo. Não estranhe se eu tiver com o cabelo molhado, eu tive que ir lá atrás fechar algumas janelas aqui em casa porque a chuva aumentou demais. Ela tava só uma chuvinha assim, de leve, que dava até pra você deixar as janelas abertas, mas agora aumentou demais e eu fiquei com o cabelo ensopado. Então eu tô até me sentindo entrando na história do livro. Vamos continuar de onde a gente parou. Heathcliff, que é um dos protagonistas, chega na família Earnshaw como um garoto adotado. Ele acaba crescendo junto com a Catherine e aí, consequentemente, eles desenvolvem um vínculo super intenso. Não é apenas amizade, não é apenas amor, mas é algo mais selvagem. Confesso que tudo isso tem a ver com a criação deles, né? Porque acredito que se os pais não estão com a criação em dia, a probabilidade das crianças, além de utilizarem a personalidade delas ali, replicar o que os pais fazem, é muito maior, né? E é claro que envolve muito a questão da parte social. Então, Catherine é uma menina quase nobre, não chega a ser super nobre, mas que seria a herdeira da casa junto com seu irmão. Então ela, de certa forma, ela vai querer ser servida o tempo inteiro, diferente do Heathcliff, que é um órfão misterioso que chegou do nada, inclusive com o tom da pele dele diferente dos irmãos, e isso já é uma das primeiras coisas que são abordadas no livro, que é a questão racial, que a gente percebe o quanto ele é destratado por causa da sua cor. O momento principal da história acontece quando Catherine resolve se casar. E não porque ela ama ele mais, mas sim por causa de status e estabilidade. E é aí que entra a questão social novamente. Inclusive, a Catherine, ela chega a dizer uma frase muito importante que faz a gente refletir sobre isso, de que se ela se casasse com o Heathcliff, ela se tornaria pobre, apesar deles terem a mesma alma. Não necessariamente eles tenham uma alma boa. E claro, por causa disso tudo, existem consequências na história. E aí faz com que o garoto que foi rejeitado a vida inteira, maltratado de formas inclusive muito brutais, que talvez na época fossem comuns, mas no dia de hoje não são nada comuns. E eu achei muito interessante que a autora enxergava o quanto ruim aquilo era. E essa foi uma forma de mostrar uma crítica dela do que acontecia na própria sociedade na época em que ela vivia. E quando ele volta, ele está determinado a destruir tudo e todos que fizeram mal para ele. De certa forma, muito vingativo. E aí, por que a história se torna tão poderosa? A gente começa a pensar o que acontece quando o amor se transforma em uma obsessão. Vira um amor destrutivo, uma vingança. Ele não consegue de forma alguma desistir de Catherine, mesmo que seja impossível eles ficarem juntos. De certa forma, a Catherine também não consegue imaginar um mundo sem o Heathcliff. E aí é claro que entra a questão da dependência emocional extrema entre os dois personagens. Mas a gente não pode esquecer que, além da abordagem da pauta ali racial do que aquele garoto passou na vida dele, nós também vemos como é a vida de uma mulher, onde uma mulher não pode casar por amor, mas ela precisa casar por status. Isso daí é apenas um dos pontos abordados ali, além do controle total que os homens têm sobre as mulheres, sejam suas filhas, suas esposas, e até mesmo, no caso, a Nellie Jean, que é apenas uma funcionária ali das casas. E como vocês já compreenderam o que acontece, mais ou menos na história, eu achei muito interessante porque a gente vai acompanhando a história desde que eles eram crianças até a fase adolescente, até a fase adulta e, claro, na fase adulta eles estão construindo uma vida. E a partir dessa vida entram novos personagens, os filhos, os cônjuges dos filhos, enfim. Então é uma história que se passa por anos e anos e anos dessas famílias e a gente vai escutando, assim como o Sr. Lockwood está escutando do que a Nellie Jean conhecia do que aconteceu. Não posso contar muito mais, porque eu acho que eu vou dar muitos spoilers sobre a história. E eu acho que não é legal, eu prefiro que vocês leiam a história
para me dizer o que vocês acham por vocês mesmos. A real é que eu tinha esse livro aqui na estante já fazia um bom tempo, nunca tomei coragem de ler. Teve um vídeo passado aí que eu gravei aqui pro canal, que eu comentei que em 2026 esse daqui seria um dos livros que eu leria e realmente se concretizou. Isso, fiquei muito orgulhosa de mim mesma, de que eu realmente consegui terminar de ler. Foi uma história pesada, eu demorei exatamente um mês para terminar de ler ela, quase lendo todos os dias, foi um ou outro dia que eu não li. Então foi bem demorado, porque às vezes eu só conseguia ler um capítulo por dia, para mim conseguir digerir o que a história realmente está dizendo, porque é uma história bem reflexiva. E aí, a partir disso, a gente sabe que nos dias de hoje estão falando muito sobre a adaptação cinematográfica e, consequentemente, estão falando da música, a famosa música da Kate Bush, que ela retratou de uma forma super profunda, na minha opinião, da melhor forma possível, como era visto o amor entre os protagonistas. Eu vou até deixar só um trechinho da música aqui para vocês saberem qual é a música que eu estou falando. E também um outro trecho onde a Margot Robbie, que está interpretando a Catherine agora na adaptação, está dançando essa mesma música. Mas eu quero deixar uma observação de que, na minha opinião, apesar dessa ser a música original, gosto muito mais da versão cover da banda Angra adaptada, que inclusive é uma banda brasileira. Onde a música se torna uma versão metal. E eu vou deixar aqui pra vocês, e aí vocês deixam nos comentários qual a opinião de vocês. Vocês preferem a versão original da Kate ou a versão da Angra? E aí, isso mostra como uma música com versões diferentes são versões lindas de qualquer forma, mas a gente pode escolher qual é a nossa favorita, né? E agora vamos falar de polêmica, porque eu acho que muitas vezes a polêmica não pode fugir desse canal, porque ela é muito importante pra gente poder refletir, que é como essa adaptação está sendo vista por aí. Eu confesso que eu não assisti o filme, então já deixo essa observação aqui. Eu não estou contando pra vocês algo que eu assisti, tá bom? Então não é uma opinião sobre o filme em si, mas sim sobre o que as pessoas estão falando e o pouco que eu vi de algumas cenas que vazaram, ou algumas cenas do próprio trailer em si, sobre o Morro dos Ventos Vivantes. Então a gente precisa pensar uma coisa primeiro. A história ela é extremamente difícil. Os personagens são muito ambíguos. A narrativa dela é totalmente fragmentada, apesar de ser, de certa forma, cronológica, então desde que eles eram crianças até a parte adulta. E o tom psicológico da narrativa é muito carregado. Então fica difícil também você construir uma adaptação que não seja pesada para o público. Porém, uma coisa que eu percebi que me deu muito essa impressão é que eles tentaram fazer com que o amor ali, obsessivo daquele casal principal, transparecesse muito mais na tela. Só que a realidade é que esse amor, dentro do livro, de certa forma, não acontece como acontece nas telas. Talvez eles quiseram tentar fazer a gente sentir o que os personagens estavam sentindo de algo tão forte que eles sentiam, mas ao mesmo tempo não se torna algo realístico com o que a história realmente representava pra gente, sabe? E às vezes as histórias tentam mostrar que é um romance trágico, mas a história não é isso. Ele é algo mais sombrio, algo mais violento, algo mais psicológico. Inclusive tem uma cena que acontece, que eu vi, apesar da gente entender que na dramaturgia as pessoas precisam fazer as adaptações e elas têm total direito de colocar cenas que realmente não aconteceram, mas que talvez vão complementar a história melhor para quem está assistindo, mas eu acredito que às vezes quando a cena foge demais do que realmente aconteceu ali na escrita da história real, eu particularmente não gosto. Então tem uma parte da cena, Margot Robbie interpretando a Catherine, e o Jacob Elord interpretando Heathcliff, mostra eles torturando aquela que seria a esposa do Heathcliff, ou futura esposa dele, e isso
Aqui é um spoiler, mas nada assim que afete a história em si não acontece no livro. Não dessa forma, entende? E aí eu achei muito forçado, talvez, não sei, essa é a minha opinião. E a outra parte, que é a última observação que eu quero deixar aqui pra vocês, mas que ela não é menos importante por ser a última que eu tô falando, é exatamente a questão racial. O Jacob Elord não se encaixa em nada no que realmente o Heathcliff representa dentro do livro. E isso é uma das pautas mais importantes que são vistas no livro de início, além de, claro, da questão de como as mulheres são tratadas, o que é muito importante a gente pensar, inclusive até os dias de hoje, porque está sendo bem complicado o que está acontecendo atualmente. E aí a gente pensa que talvez o motivo para essa história ser tão difícil de adaptar é que ela nunca foi pensada para que fosse confortável. Ela não é só uma crítica, mas ela expressa sentimentos que nem sempre são bonitos e que podem acontecer dentro de um romance. Então eles são personagens, os dois personagens principais representam muito egoísmo. Eles são muito obsessivos, eles são muito destrutivos com eles mesmos e com todo mundo ao redor deles. Mas ao mesmo tempo eles são super-humanos. A gente vê os traumas deles, a gente vê o que eles passaram, a gente vê tudo. E isso é a parte mais interessante, eu acho que nem todo mundo consegue adaptar isso. E eu acho que é exatamente por isso que o Morro dos Ventos Uivantes faz com que 200 anos depois do seu real lançamento ainda marque os corações de todo mundo. Eu vou ser bem sincera com vocês, durante todos esses anos em que eu estou no mundo das leituras, eu já ouvi falar sobre esse livro muitas vezes e eu sempre tive muito receio de começar a ler ele, porque sempre falam que ou você ama ou você odeia essa história. Mas não necessariamente porque pelo que a história é, mas sim do quão difícil é você conseguir engolir esses personagens. Tem alguns personagens aqui que são tão chatos que você fica assim, meu Deus, que personagem insuportável. Mas a real é que aquilo é uma pessoa, aquilo é um personagem. Existem pessoas que são dessa forma ou até mesmo piores do que aquilo. Acho que a gente fechar os olhos para o que os humanos realmente podem ser é muito perigoso, porque a gente se fecha para o que a realidade também é. Então eu acho que essa é a mágica do que um bom enredo, do que uma boa narrativa escrita vai nos fazer perceber como leitores. E aí, a pergunta mais importante que a gente se faz sobre essa história é: isso realmente era um amor ou era apenas uma obsessão que eles tinham ali? Quero muito saber da opinião de vocês, se vocês já leram, se vocês vão ler a história, o que vocês acharam. Eu tinha pedido para vocês falarem sobre as músicas, mas também seria muito legal vocês falarem sobre a adaptação, ou também sobre o livro em si. Muito obrigada por terem ficado até aqui. Eu fiquei muito feliz de poder finalmente terminar essa história e poder contar para vocês sobre o livro. Eu passei um mês lendo esse livro, então eu sei que foi uma leitura profunda, reflexiva e longa, mas isso não quer dizer que tenha sido ruim. Inclusive, eu aprendi uma coisa muito importante com esse livro, e eu espero poder passar para frente aqui para vocês, que é: muitas vezes uma história muito boa pode levar muito tempo pra gente finalizar a leitura. E às vezes a gente deixa de finalizar certas histórias porque a gente deixa a ansiedade tomar conta de nós, e como se a gente tivesse um prazo para terminar de ler. Algo como: se eu não ler esse livro em 15 dias ou em uma semana, isso tá errado. Mas não é assim que a vida funciona. E eu acho que a gente consegue aproveitar muito mais uma história, refletir muito mais sobre algo que a gente está lendo, se a gente lê no nosso tempo, com calma, digerindo o que realmente está rolando ali. Tinham dias que eu não estava bem para ler essa história, porque é uma história pesada. E às vezes você tá cansado, você fala: minha cabeça não vai funcionar para poder entender. Não tem problema nenhum eu não ler hoje. Mas no dia seguinte, quando a gente já tá mais descansado, a gente consegue realmente parar para entender, é quando vale realmente a pena. Então, acho que fica esse aprendizado aqui, e que a gente possa saber ter esse autocontrole de não ficar ansioso para terminar logo uma história de uma maneira ruim, tá bom? Não ansioso daquela maneira boa, onde a gente quer apenas engolir o livro, engolir as palavras, de ler tudo rapidão, mas sim a gente saber refletir também. Então, um beijo pra vocês e até mais. Tchau, tchau.